Bem, nessa nossa aula hoje de Soluções 3, nós vamos ter algumas coisas muito interessantes a descobrir. Você vai saber que há substâncias que mudam de cor dependendo do meio ser ácido ou do meio ser básico, e que nós vamos explorar isso para saber se uma reação terminou ou não terminou. Uma das maneiras mais fáceis de fazer isso é com suco de repolho roxo. Nós vamos trabalhar com repolho, vamos descobrir... Vamos não, você vai descobrir que um repolho roxo é muito mais do que um repolho. Então vamos lá à nossa aula de Soluções 3, começando com equivalentes e equivalência. Equivalentes, grama e equivalência é o nosso assunto. Repare a reação teórica A mais B fornecendo C. O que eu posso garantir dessa reação? Que o número de equivalentes de A que reagem será igual ao número de equivalentes de B que reagem, que será igual ao número de equivalentes de C. Chamamos a isso de princípio da equivalência, ou seja, o número de equivalentes de cada reagente que efetivamente participou tem que ser igual ao número de equivalentes de cada produto que foi efetivamente formado. Bem, nós precisamos então repassar com você como é que nós calculamos os valores dos equivalentes. A fórmula é simples. Equivalente é a massa molar dividida por um x, onde esse x é um inteiro. Esse x pode ser 1, 2, 3. Repare com cuidado. Se esse x for 1, o equivalente é a própria massa molar. Se esse x for 2, é metade da massa molar. Se for 3, a terça parte da massa molar e assim por diante. Mas você deve estar se perguntando, mas que x é esse? Ah, esse x depende de substância para substância. Vamos começar com os ácidos. Repare, para os ácidos, o equivalente é a massa molar dividido pelo número de H+ desse ácido, ou seja, o x é o número de H+ do ácido. Ficará absolutamente claro com exemplos. Repare o ácido nítrico, HNO3, um único hidrogênio, 63, que é a massa molar, dividido por 1, que dá, evidentemente, 63. A unidade é gramas por equivalente. São 63 gramas para cada equivalente de ácido nítrico. E outro exemplo, repare o ácido sulfúrico. No ácido sulfúrico, ele é um diácido, H2SO4, 2 hidrogênios ácidos. 98 é a sua massa molar, dividido por 2, 49 gramas por equivalente. Mais um exemplo, observe o ácido fosfórico. Ele tem 3 hidrogênios ácidos. Então, sua massa molar, 98, dividido por 3, aproximadamente 32,67 gramas por equivalente. Aqui eu tenho uma recomendação para te fazer. Se num exercício aparecer 98 sobre 3, que você percebe imediatamente que a conta não dá exata, não a faça. Vai levando essa fração 98 sobre 3. Provavelmente, esse 3 vai simplificar com algum outro 3 ou com um múltiplo de 3 dos dados desse exercício. Tem uns ácidos meio complicados. Observe aqui. Existem 3 ácidos onde nem todos os hidrogênios são ácidos. Só lastimavelmente o jeito é guardar. H3PO2 é o ácido hipofosforoso, que é um monoácido. Observa, 3 hidrogênios, mas só um funciona, somente um hidrogênio ácido. O H3PO3, ácido fosforoso, se você quiser, você fala ortofosforoso, mas não precisa. O H3PO3 é um diácido, ele apresenta 2 hidrogênios ácidos, um deles não funciona. E por último, o H4P2O5, ácido pirofosforoso, que é um diácido. Veja, ele tem 4 hidrogênios, mas apenas 2 hidrogênios são ácidos. Isso aí você tem que tentar lembrar. Não temos muita alternativa. Vamos ver agora o cálculo dos equivalentes para esses 3 ácidos. Observe. No H3PO2 ele é um monoácido. Então, 66 dividido por 1, 66 gramas por equivalente. O X para ele vale 1. No segundo, que foi o H3PO3, ele já é um diácido, então 82 dividido por 2, 41 gramas por equivalente. O X é 2, ele é um diácido. E, finalmente, o H4P2O5 tem 2 hidrogênios ácidos, então 146 dividido por 2, 73 gramas por equivalente. Agora, me pergunta isso, esses ácidos são muito frequentes em exercício? Não, não são. São quase uma pegadinha.
Na verdade, vamos torcer para que eles não apareçam nas nossas provas. Bem, vamos aos hidróxidos agora. Nos hidróxidos, o equivalente é a massa molar dividido pelo número de hidroxilas, pelo número de ânions OH- da fórmula de cada hidróxido. O primeiro exemplo clássico, hidróxido de sódio, NaOH, só tem uma hidroxila, 40 dividido por 1, 40 gramas por equivalente. O X vale 1. Observe o hidróxido de cálcio, CaOH2. Duas hidroxilas, o X é 2. 74 dividido por 2, 37 gramas por equivalente. Finalmente, tradicional também, o hidróxido de alumínio, AlOH3. 3 hidroxilas, 78 dividido por 3, 26 gramas por equivalente. Hidróxidos foi fácil. Vamos ver os sais. Sais têm uma fórmula mais esquisita um pouco, mas eu vou te mostrar que é fácil. Repare nos sais. Massa molar dividido pelo módulo. Reparou as barrinhas do módulo? Módulo do número de oxidação, NOx, total ou do cátion ou do ânion. Na verdade, você vai escolher se você quer usar o cátion ou o ânion. A soma final tem que dar a mesma. Se tem uma carga de mais 3, tem que ter uma carga de menos 3 para zerar. Então você escolhe o total do lado que você sabe. Vai pelo cátion, vai pelo ânion, não importa, toma o módulo, esse é o teu X. Os exemplos vão ajudar a gente a entender. Repare, KCl, potássio é mais 1, cloro é menos 1. Em módulo, ou mais 1 ou menos 1, o X é 1. 74,5 dividido por 1, 74,5 gramas por equivalente. Próximo sal, repare, sulfato de sódio, Na2SO4. Vamos pelo sódio? Sódio você sabe decoradinho que sódio é mais 1. 2 sódios mais 2. Então o X é 2. 142 por 2, 71. Está ficando fácil. Olha esse agora. Al2SO4,3. Esse é um sal importante. Tratamento de água é com ele mesmo. Vamos fazer bem devagarinho. Tem 2 alumínios. 2 alumínios. Cada alumínio é mais 3. Os 2 alumínios juntos, mais 6. Sulfato. Vem do H2SO4. H2SO4 é um diácido. Então o radical SO4 é menos 2. Tem 3. 3 vezes menos 2, menos 6. E você escolhe o que te ficou mais fácil, ou mais 6 ou menos 6. Em módulo é 6, 342 dividido por 6, 57 gramas por equivalente. Claro, precisamos praticar isso em exercícios, mas a ideia você está entendendo. Vamos então agora ver os equivalentes dos elementos. Elemento? Sim, elemento. Um hidrogênio, um oxigênio, um cálcio. É muito fácil. Veja só. O equivalente será a massa molar, que na verdade é a massa atômica, porque para elementos é igual, dividido pelo número de oxidação tomado em módulo. Claro que você não vai dividir nada por menos 1. Você vai dividir por 1 ou por 2, nunca pelo negativo. Observe os exemplos. Equivalente do sódio. Sódio não é mais 1. 23 dividido por 1, 23 gramas por equivalente. O próximo elemento é o cálcio. O equivalente grama do cálcio, 40 dividido por 2, espera aí. Por que é 2? É 2 porque o cálcio é um metal alcalino terroso, então você lembra que cálcio é mais 2. Então 40 dividido por 2, 20 gramas por equivalente. Próximo elemento, observe o alumínio. Alumínio sabemos que é mais 3. 27 dividido por 3, 9 gramas por equivalente. E aí, como é que estão indo as coisas? Muito esquisito? Eu acho que não. Vamos então agora para o equivalente das substâncias simples, que está intimamente ligado ao equivalente grama dos elementos. Observe a fórmula. Numa substância simples, o equivalente é a massa molar pelo NOx tomado em módulo vezes a atomicidade. Será que você ainda lembra o que é atomicidade? Atomicidade é assim, oxigênio. Não é O2? Então, o oxigênio é diatômico, tem atomicidade 2. Se fosse ozônio, ozônio é o A3. 3, atomicidade 3. Nos exemplos isso ficará bem claro. Observe. Primeiro exemplo, O2. O2, a atomicidade é 2. 32, 16 vezes 2, 32, dividido por 2 vezes 2. Por que 2 vezes 2? Uai, muito simples. O primeiro 2 é o NOx em módulo. O oxigênio é menos 2, tomado em módulo, 2. E o segundo 2? O segundo 2 é a atomicidade. O oxigênio é o A2. Então ficamos com 32 sobre 2 vezes 2, 32 dividido por 4, 8 gramas por equivalente. Isso é um dos equivalentes mais clássicos da química. O oxigênio
tanto faz CO, CO2, 8 gramas por equivalente. Vamos a um outro exemplo? Equivalente grama do H2. Esse é o outro clássico. 2 sobre 1 vezes 2. Vamos pegar cada número desses? De onde que saiu o 2 de cima? Hidrogênio, a massa atômica é 1, vezes 2, 2. O 1 de baixo é o NOx, hidrogênio é mais 1, tomado em módulo, 1. E o outro 2 que está embaixo é a atomicidade, hidrogênio é H2. Resumindo tudo, 1 grama por equivalente. Esse é o segundo equivalente mais clássico da química. Aliás, não tem nenhuma precedência entre os dois. Os mais importantes, hidrogênio, 1 grama por equivalente. E oxigênio, 8 gramas por equivalente. Bem, podemos ir em frente. Agora veja o do ozônio. O do ozônio eu coloquei aqui, sabe para quê? Para você ver que vai dar a mesma coisa do que o do oxigênio. Não vai ter diferença. Repare cada número. O 48 de cima, o 2 de baixo, o 3 de baixo. Vamos ver cada um aonde saiu. 48. 3 oxigênios, 16 vezes 3, 48. O 2. O 2 é um módulo de menos 2. É o módulo do NOx. E o 3? Não são 3 oxigênios? É a atomicidade. Então, ficamos com 48 dividido por 6. 48 dividido por 6, chegamos outra vez aonde? 8 gramas por equivalente. Porque, afinal de contas, ozônio é oxigênio. Então, o equivalente tem que dar igual. Tem que ser o mesmo, 8 gramas por equivalente. Vamos agora ver os equivalentes para os óxidos metálicos. A fórmula nos será muito familiar. Repare, o equivalente é a massa molar dividido pelo NOx total do cátion ou do ânion. Onde é que nós já vimos essa fórmula? Nos sais. Claro, funciona exatamente igual. A única coisa que muda é que agora o ânion é sempre o oxigênio, é sempre menos 2. Então a fórmula fica muito fácil, a conta fica muito simples de ser feita. Repare comigo, K2O tem um oxigênio só, um oxigênio que é menos 2, em módulo 2. 94 sobre 2, 47 gramas por equivalente. Mais um, BaO, um oxigênio só, está safo, menos 2, 153 dividido por 2, 76,5 gramas por equivalente. Um terceiro, Fe2O3, esse é o que eu te falei. Tem 3 oxigênios, ótimo. 3 vezes menos 2, menos 6. Em módulo, 6. 160 dividido por 6 não vai dar conta exata. Repare lá quanto dá. 26,67 gramas por equivalente. Então vale a recomendação que eu te fiz. Tenta enrolar, tenta ir levando essa conta. Simplifica por 2, bota 80 sobre 3 e vai tocando. Provavelmente esse 3 simplificará com algum outro número. Combinado? Para onde vamos agora? Para os anidridos. Os anidridos também são óxidos, mas o comportamento é diferente. Nos anidridos, o que nós vamos é, mentalmente ou por escrito, isso é com você, realizar a reação do anidrido com a água. Vamos ver quantos hidrogênios ácidos são gerados. E a fórmula será massa molar dividido por esse número de hidrogênios ácidos. Observe um primeiro exemplo para o CO2, anidrido carbônico. Será 44 dividido por 2, 22 gramas. Repare, 2, bem, o 2 vem da reação, uma vez que CO2 mais água é H2CO3. Você tem 2 hidrogênios ácidos. Então, voltando lá na fórmula, 44 dividido por 2, 22 gramas por equivalente. Vamos a um outro exemplo. N2O5 é o anidrido nítrico. Vai dar 108 dividido por 2, 54 gramas por equivalente. De onde veio esse 2? Bem, uma vez que N2O5 mais água, dá 2 de HNO3. Então, são 2 hidrogênios ácidos, 2 Hs. Volta lá na fórmula, 108 dividido por 2, 54 gramas por equivalente. Você viu, então, que os anidridos não têm uma fórmula específica, mas é muito fácil. Basta você fazer a reação com a água e dividir pelo número de hidrogênios ácidos que essa reação com a água gerar. Vamos à nossa última fórmula de cálculo de equivalentes. Equivalentes em reações redox. Nas reações de redox, o equivalente será a massa molar dividido pelo número de elétrons ganhos ou perdidos. Observe, por exemplo, o equivalente do permanganato de potássio. No permanganato de potássio, em meio ácido, o manganês, que é mais 7, cai para mais 2. Ocorre uma reação de redução, já que ele é um agente oxidante.
De mais 7 para mais 2, temos uma variação de 5, ou seja, 158 gramas dividido por 5, 31,6 gramas por equivalente. Terminamos todos os nossos cálculos de equivalentes, que seriam inteiramente inúteis se não fossem vir a ser usados na nossa próxima grandeza química, que é a normalidade, que é a que vai nortear todo o final da nossa aula. Bem, mas o que é normalidade? Me acompanhe na fórmula. Normalidade é calculada dividindo o número de equivalentes por V. Onde o que é V? Ah, bom, V vai ser sempre a mesma coisa. O volume da solução em litros. Como é que eu posso calcular esse número de equivalentes? Dividindo a massa pelo equivalente. Esse M, massa, vai ser sempre a mesma coisa. É a massa do soluto em gramas. Juntando essas duas fórmulas, chegamos a uma terceira, tão importante, que é chamada de fórmula fundamental. N igual a M sobre V vezes EC. Devagarinho vamos vendo cada coisa. O que é o M? Massa do soluto em gramas. O que é o V? Volume da solução em litros. E EC? A EC é o equivalente, claro, o equivalente do soluto. Esta fórmula é tão importante que é chamada de fórmula fundamental. Mas agora temos uma outra, que é um quebra-galho fantástico. Ela nos liga normalidade e molaridade de maneira muito simples. Observe a fórmula. N igual a mx. Normalidade igual a molaridade vezes x. Que x é esse? Ah, o x. O x é o denominador da massa molar no equivalente. Aquele número que tem que ser um inteiro. X pode ser 1, 2, 3, 4. O x que nós usamos para os ácidos, para os hidróxidos, para os sais. Essa fórmula é muito útil. Nos permite uma passagem rápida. Esta fórmula eu sei como é que decora. É só lembrar de não mexa, viu? Não mexa. Isso mesmo, Gotinha. Você teve uma boa ideia. Não mexa. NMX. Uma boa ideia realmente. Mas vamos agora à titulação. Bem, e o que é titulação? Titular, também chamado de dosar, é descobrir a concentração de uma solução que não foi você que preparou. Ou seja, uma solução que para você tem concentração desconhecida. Nós vamos reagir a essa solução de concentração desconhecida com uma solução que nós é que preparamos, ou seja, uma solução de concentração conhecida. E pela reação, nós vamos descobrir o que não sabemos, a concentração pedida. Bom, para isso, é fundamental saber quando a reação termina. Para saber como a reação termina, precisaremos de um indicador. Vamos ver isso já já. Vamos primeiro às fórmulas básicas. Repare aqui. V1 vezes N1 me dá o número de equivalentes de uma solução. V2 vezes N2 me dá o número de equivalentes da outra solução. Se as soluções reagiram, o número de equivalentes tem que ser igual. V1N1 igual a V2N2. Se um desses termos for a incógnita, é facilmente descoberto. Agora, se uma solução reagir com um sólido, essa fórmula se afeta pouca coisa. V1 vezes N1 é o número de equivalentes da solução. Massa sobre equivalente é o número de equivalentes do sólido. E, novamente, se reagiram, o número de equivalentes tem que ser igual. Se um desses termos é desconhecido, se descobre facilmente por essa fórmula. Tá ok? São simples as fórmulas que nós vamos usar. Já sei que vocês tinham achado que eu tinha sumido. Sumi não. Fui buscar uma água bem quentinha para derramar. Ih, caramba, tá quente mesmo. Tá fazendo fumaça. Uma água bem quentinha para prepararmos uma experiência especial com um suco de repolho roxo. Devolvendo ao companheiro aqui. Obrigado. E agora, repolho roxo, igualzinho ao que vende na feira. Nós vamos pegar uns pedaços, picar e jogar aqui dentro. A água bem quente vai tirando a substância ativa que faz o repolho ser roxo. Se você quiser saber, o nome dessas substâncias são flavonoides. A cenoura, por exemplo, também tem flavonoides, só que de outra cor. Esses aqui, daqui a pouco essa água vai estar quase com a cor desse repolho, ou seja, essa água vai estar roxinha. Mais um pouquinho, eu acho que com mais isso,
resolveu o nosso problema. Só tem um problema se me der fome e eu resolver comer esse repolho roxo. Bem, mexendo um pouquinho para ajudar a dissolução dos flavonoides, a gente precisa, acho que precisa de mais um pouquinho de repolho. Vamos lá, mais um pouquinho de repolho. Desajeitado é comigo mesmo. Mais um pouquinho de folhas de repolho. Eu acho que está no ponto. 2 pedacinhos que escaparam aqui. Bem mexido. Bem, pessoal, está prontinho. Está aqui o nosso suco de repolho roxo, que ficou aqui bastante azulado. Repara só, há uma flutuação, porque isso não é uma substância industrial. Então depende do repolho que a gente usou, depende da água que é usada, jamais é água pura. Deixa eu te mostrar agora as variações de cor. Meu assistente vai me trazer um copinho para eu pegar. Eu vou pegar uma quantidade razoável do nosso indicador e transferir para o becker. Repara só, repara só. Primeira coisa que a gente vai jogar aqui dentro é bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio, nós vamos usar um sal de fruta muito conhecido que faz uma reação de efervescência liberando o gás carbônico. E o gás carbônico acidifica o meio. Vamos ver o que acontece quando o meio acidifica. Efervesce, aguarda para ver a cor nova. Viu? Nós estamos com um roxo claro, quase vermelho. Se eu colocar mais, vai avermelhar mais. Efervescência, avermelhou mais ainda. Vamos para outra experiência. Repara só, pegar mais um pouquinho aqui do suco, jogar no becker, novamente. Acho que eu preciso de mais um pouquinho. Mais um pouquinho e ótimo. Vamos colocar vinagre. Vinagre é mais ácido do que apenas. Logo, deveremos ver, veja lá, ele fica vermelho e conforme eu for acrescentando mais vinagre, a coloração se torna de um vermelho cada vez mais intenso. Aqui levemente ácido, aqui fortemente ácido e deixamos para o final uma demonstração mais dramática. O que acontece com uma base forte? Uma soda cáustica, por exemplo. Repare, soda cáustica, vamos colocar direto aqui, soda cáustica colocada aqui e observe o que acontece com a cor. Você está percebendo um verde? Esse verde vai se intensificar. Eu vou mexer um bocadinho para você perceber a mudança. E se eu continuar a brincar com isso, eu vou chegar em amarelo. Ou seja, reparou bem? Eu posso brincar com as cores. Eu tenho a mudança de cor que eu preciso para saber se a reação acabou ou não acabou. Repolho roxo é um dos melhores indicadores que pode ser usado para fazer aula prática de química. E desde já você está convidado. Nada aqui é perigoso. Repita essa experiência em casa. Você viu repolho roxo, água quente e coisas que você tem em sua casa. Você vai aprender se elas são ácidas ou básicas. Professor, você não explicou as hortênsias brancas e azuis. Explique-se. Bem, Gotinha, você está terrível, cada vez pior. Você não deixa passar uma. É verdade, eu não expliquei as hortênsias brancas e azuis. Hortênsias brancas e azuis são exatamente a mesma flor. A coloração branca ou azul é dada por uma substância que existe nas pétalas da flor da hortênsia, que é um indicador. Se a terra onde ela é cultivada é mais ácida, a hortênsia fica branca. Se a terra é menos ácida, ou seja, mais básica, a hortênsia fica azul. É possível fazer canteiros extraordinariamente bonitos, alternando a acidez da terra, colocando mais ácido, onde você quer branco, colocando mais básico, onde você quer azul. Você pode até escrever uma palavra no canteiro. Você, por exemplo, Gotinha, pode ter um canteiro em sua casa escrito H2O, em flores brancas, com todo o resto de seu jardim azul. Eu acho que você vai gostar. Mas agora,
me deixa começar os exercícios dessa aula, por favor. Que pede então o nosso primeiro exercício? Vamos lá. No gráfico que se segue estão representadas pelas retas 1, 2 e 3, três soluções dos compostos Na3PO4, KOH e CaCl2, não necessariamente nesta ordem. Estabeleça a correspondência correta entre as substâncias e as retas. Vamos resolver lindamente esse exercício, de maneira muito elegante. Repare, nos concentremos nas substâncias. KOH, hidróxido, uma única hidroxila. Hidróxido, uma única hidroxila, X igual a 1. Observe o detalhe do gráfico. Aqui eu tenho a molaridade. Aqui eu tenho a normalidade. Então, repare, se X igual a 1, quando a molaridade é 0,2, a normalidade é igual, é 0,2 também. Quando a molaridade é 0,4, X igual a 1, a normalidade é 0,4 também. Então, essa curva 1, essa curva 1 é correspondente ao KOH. Vamos agora para o CaCl2. Cloreto de cálcio. Cálcio mais 2, em módulo 2, Xe 2. Vamos procurar, então, descobrir aonde que a normalidade é o dobro da molaridade. Repare aqui, se a molaridade é 0,2, a normalidade tem que ser o dobro, 0,4. Aqui, olha só, 0,2 com 0,4. Esta aqui é a curva 2. Então, a curva 2 é a do cloreto de cálcio. Evidentemente, sobrou para a última. A última é do K3PO4, que é um sal também, tem 3 potássios, cada potássio é mais 1, mais 3, o X é 3. Repara, quando a molaridade é 0,2, a normalidade é 0,6. Então, a curva 3 é a curva do K3PO4. E identificamos, sem margem de erro alguma, que substância corresponde a qual curva. Valeu? Vamos a um outro exercício. Em um laboratório estão disponíveis 3 frascos com soluções de ácido sulfúrico. Os rótulos apresentam as seguintes informações. O primeiro frasco apresenta ácido sulfúrico em concentração 1 molar. O segundo frasco apresenta ácido sulfúrico em concentração 49 gramas por litro. E o terceiro frasco, ácido sulfúrico em concentração 1,5 normal. E o que queremos saber é o seguinte: qual o frasco que apresenta a solução mais diluída? Bem, se nós temos 3 frascos com 3 indicações de concentração em unidades diferentes, jamais vamos adivinhar qual é a solução mais diluída. O que devemos fazer? Passar todas as indicações para a mesma unidade de concentração. Como o nosso assunto foi normalidade, vamos usar a normalidade para todas. Observe, no frasco 1, a molaridade é 1, o X é 2. Lembra da gotinha do não mexa? Normalidade é igual a molaridade vezes X. 1 molar vezes 2, 2 normal, ou seja, 2 equivalentes por litro. No segundo frasco, 49 gramas por litro. Se eu tenho o equivalente do ácido sulfúrico, 49 gramas por equivalente, corta grama por 1 grama, o equivalente subiu, 49 morreu com 49, 1 equivalente por litro. Ou seja, a solução é 1 normal. Finalmente, o frasco 3 já dava em normalidade. Era 1,5 normal, ou seja, 1,5 equivalente por litro. Logo, os resultados que tivemos foram 2, 1 e 1,5. Quem é a solução mais diluída? A solução do frasco 2, a solução 1 normal. Perfeito? Não foi nem difícil. Bem, a minha dica de estudo, na verdade, é brigar com meio mundo. Eu escuto dizendo que as pessoas acham que química é teórico, química é só no quadro negro, o colégio não tem um número suficiente de aulas de laboratório. Pelo amor de Deus, não existe ciência mais prática do que a química, é só querer. Você quer coisa mais prática do que um repolho que compra na feira, um vinagre que você tem em casa, bicarbonato de sódio que tem na farmácia. Se não tiver, sal de fruta resolve. Soda cáustica que você compra em supermercado. E água quente, pelo amor de Deus, não tem matéria mais prática do que química. É só querer.
E aí eu volto àquele ponto. Você tem que mudar o seu olhar. Você tem que olhar para o mundo com curiosidade química. Tudo que todo mundo fala é verdade. É necessário que você estude, que você faça exercícios, que você faça muito exercício, que você faça mais exercícios, mas o mais importante é você querer gostar de química, querer se apaixonar por essa matéria que está presente no dia a dia de todos nós. Bons estudos para você. Na aula de hoje vimos mais sobre as soluções. Aprendemos como o conceito de equivalentes se encaixa com as soluções, nos levando ao estudo da normalidade. E vimos a titulação. Observamos atividades com repolho. Não esqueça, por favor, que o repolho roxo, em verdade, é um indicador. E a propriedade dele que nos interessa é a mudança de cor conforme o meio seja ácido básico. E a gente viu todas as cores, toda a gama de cores que você pode conseguir com uma substância absolutamente não convencional. Alguma coisa comprada na feira.